Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, amantes da Escola Dominical. Muito bem-vindos a mais uma semana em que faremos do Foco na Lição o Norte, um panorama da revista Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e neste trimestre, onde estudaremos o quarto trimestre, estamos abordando um tema muito importante e pertinente. O tema deste trimestre é a terceira epístola de João, instituindo o discípulo baseado na verdade, no amor, fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O nosso comentarista, pastor Alex Cardoso, é pastor da Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, no Parque Esplanada. O que vamos estudar hoje fala-nos sobre aspectos importantes, extraído de 15 versículos na Epístola de João ao presbítero Gaio, direcionando as 14 lições que serão abordados, temas como andar na verdade, serviço, amor ao próximo, exercício do ministério, também liderança cristã saudável, atributos de um bom discípulo e características deste discípulo, entre outras. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, conduzir e esclarecer em todos os aspectos das suas sagradas escrituras. Lembrando a você que o Foco na Lição tem um único e exclusivo objetivo, trazer um panorama sobre tudo que vamos tratar nessas 14 lições que estamos fazendo neste trimestre. Nós estamos estudando a lição hoje do número 10, que trata sobre o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Texto áureo nos diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado, é o que Mateus capítulo 23, versículo de número 12 nos expressa. A verdade aplicada, aprendemos que o discípulo de Cristo deve ser exemplo, tanto para o rebanho de Deus, quanto viver coerentemente para com os princípios bíblicos, para a glória de Deus. Os objetivos dessa lição é ensinar sobre o poder do discipulado, expor critérios para a verdadeira liderança e revelar erros do falso poder. O texto de referência que utilizaremos é Mateus capítulo 23, do verso 6 ao 12. Vamos à introdução. Ser todo-poderoso é a natureza de Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é chamado também de conhecido como onipotente. Ao homem resta apenas conhecê-lo e se submeter a toda a vontade de Deus. Não é errado um discipulador ter poder, desde que ele venha de Deus e sirva para a glória de Deus no seu propósito. No ponto 1, nós trataremos sobre o prisma da onipotência divina. Nós sabemos que o termo onipotente, no latim, traz a completude daquele que pode, aquele que é potente. Portanto, nós designamos esses atributos a ser um atributo essencialmente divino e fundamental para que o ser humano se coloque na dependência de Deus em todo momento, porque Deus pode. Entretanto, quem tem o poder designa destinos. Alguns homens têm a capacidade de designar destino de pessoas. Só que a verdade é que só Deus tem esse poder de completá-los. Vamos lembrar aquilo que no livro de Provérbios nos diz, que dos homens são as suas preparações, entretanto, a palavra final virá de Deus. Também nós temos a habilidade, como discípulos verdadeiros, de promover a santidade. Lembrando a todos que a santidade é um atributo comunicável de Deus. O atributo comunicável é aquele que Deus compartilha com homens. O amor, a bondade, a santidade entre os outros são partes elementares desse elenco revelado. Paulo revela a Gálatas no capítulo de número 5, versículo 22 aos Gálatas, como fruto do Espírito toda esta questão. Santidade, longanimidade, paciência são desenvolvimentos de um verdadeiro discípulo de Cristo. Tem poder para exaltar, é uma atribuição de Deus. Ele exalta através da ação divina. Ele, a partir do momento que exalta, interfere na vida natural do homem, na vida espiritual. Só é alvo dessa bênção de Deus quem reconhece o poder de Deus e se humilha perante ele. No ponto 2, veremos que o verdadeiro poder, esse verdadeiro poder proveniente de Deus, Paulo resume de uma forma que a figura do discípulo tem que ser parecida com Cristo. De fato,
quando ele diz sobre o nosso Mestre Jesus Cristo, que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes, ele tomando a forma de servo, de homem, cumpriu sua missão. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, a saber, Cristo Jesus, pelo qual toda língua confessará. Também, através de Cristo e dos seus discípulos verdadeiros, podemos revelar com interesse de coração aquilo que o Senhor tem. O coração do discipulador deve estar completamente voltado ao chamado, ao caráter, ao cuidado de Deus para o zelo do rebanho dele. Também quero lembrar que o verdadeiro discipulador é um agente do bem, possui uma empatia, uma característica indispensável para um discípulo. Talvez você que está me ouvindo necessita muito mais do que simplesmente revelar ser um autêntico servo. Tem que ser empático, agir com amor. Um verdadeiro discípulo é solidário. Ele é generoso, não age como os fariseus agiam, que faziam para serem vistos por todos, estarem nas primeiras fileiras, para ser reconhecido perante a sociedade daquela época, por servir talvez solidariamente a comunidade. Então devemos aprender que mais do que ser visto é servir. No ponto 3 de nossa lição, trataremos sobre a crise dos discipuladores. Na verdade, discipuladores que têm sede pelo poder são pessoas com crise, que vivem dificuldade, porque buscam constantemente impor autoridade, como Diótrefes fazia. Ele desafiava a autoridade e todas as questões que eram colocadas pelo apóstolo João. O desejo de primazia que Diótrefes tinha o fazia desafiar a autoridade espiritual que Deus havia constituído. Ignorar a fonte de autoridade se torna algo que é muito perigoso. Baseamos isso, então, que quem exerce a autoridade eclesiástica sobre as suas próprias regras, sobre os seus próprios pensamentos e desejos, estão fadados a pecar e precisam se arrepender. Não serve de exemplo essas pessoas. O discipulador cujas atitudes e palavras não inspiram seus liderados a servirem cada vez mais, não são aptos para conduzir e nem discipular o rebanho de Cristo. Concluímos então que um cristão verdadeiro e autêntico jamais será bem-sucedido biblicamente por seus próprios méritos. Ao contrário, eles se tornarão cada vez mais egoístas e insensíveis, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. A verdadeira e legítima forma de um reconhecimento que o cristão precisa buscar está única e exclusivamente no servir a Deus de forma humilde. Não é no cargo ou na função de liderança que pode talvez buscar a ser conhecido por Deus. O Todo-Poderoso revela que Jesus é a expressão da vida e da santidade que ergue todo humilde, mas abate todo soberbo. Assim chegamos no final deste vídeo e muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição nós trataremos sobre o autêntico serviço cristão atestado pelo bom testemunho. Lição de número 11. Prepare, porque será uma aula excepcional a todos aqueles que desejam. Lembrando a todos que o PDF com plano de sugestão destas lições estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Baixe e faça bom uso. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.